Vamos falar um pouquinho agora dos cuidados pós-procedimento. Uma queixa muito frequente, né, do pós-procedimento dos pacientes é o edema. A gente sabe que o lábio é um tecido frouxo que habitualmente vai edemaciar. Eu sempre explico isso para os pacientes antes. Então, se o paciente tiver algum evento, algo que ele não possa ficar roxo ou inchado, é preferível remarcar ali o procedimento para um outro momento. Então, eu sempre explico que o lábio de todos os preenchimentos é o que mais comumente pode deixar o paciente inchado, mas que é um inchaço temporário. O que eu faço na minha rotina? Eu rotineiramente já dou um corticóide para o paciente tomar no consultório, um comprimido de 20 miligramas, ou às vezes, se o paciente já tem um histórico de ter edemas mais frequentemente, se é um paciente que incha com mais facilidade, se ele já fez preenchimento anteriormente e inchou muito, às vezes eu dou 2 comprimidos de 20 miligramas para o paciente. Habitualmente isso já é o suficiente para o paciente não ter muito inchaço. Se no outro dia ele acordar com inchaço, aí eu peço para tomar um outro comprimido, mas normalmente já é o suficiente. O Traumel oral, que é a arnica oral, eu vou prescrever quando o paciente, eu já sei que ele fez algum hematoma, normalmente eu já aviso para o paciente, olha, aqui pegou um vaso, aqui provavelmente vai ficar algum roxo, então a gente pode fazer uso do Traumel oral, que é a arnica oral. A profilaxia para o herpes, no meu questionário de pré-atendimento, tem sempre essa pergunta, mas no dia do procedimento eu sempre pergunto novamente para os pacientes se ele tem histórico de herpes labial. Se ele tiver, a gente vai prescrever o aciclovir profilático para que ele não tenha crise de herpes após o procedimento, que a gente sabe que pode ser desencadeado por qualquer trauma ali nessa região, tá? As orientações são passadas para o paciente pessoalmente. Depois é enviado para o WhatsApp do paciente um vídeo em que eu explico tudo isso novamente e também um documento com todas essas orientações por escrito. Mas eu falo pessoalmente para ele também, para enfatizar a importância dele seguir as orientações para ele ter uma boa recuperação e ter sucesso no tratamento. Então é muito importante a gente orientar para que o paciente ele tenha consciência que ele é parte ativa também do tratamento. Então, as principais orientações são evitar apertar, massagear ou beijar, né, o local da aplicação nas primeiras 48 horas. Evitar alimentos muito quentes, porque isso pode predispor a um inchaço maior. Então, ele pode comer, mas evitar café, sopa, alimentos mais quentes. Não realizar atividade física nas primeiras 24 horas. Evitar também contato com animais, íntimo com animais, banho de piscina ou mar nas primeiras 48 horas. Peço para tentar dormir de barriga para cima, ou no caso do lábio, às vezes de lado ali, mas não de barriga para baixo, porque isso pode gerar mais inchaço. E oriento que se ele tiver uma dor muito intensa ou uma palidez no local, ele entrar em contato imediatamente, tá? Então, essas são as principais orientações que o paciente deve receber após o procedimento. As principais complicações relacionadas ao procedimento de preenchimento labial, então, são as complicações imediatas, que é o evento vascular agudo, que seria a oclusão, o angioedema e a anafilaxia, que podem acontecer em até 24 horas. As complicações consideradas recentes, elas vão acontecer entre 24 horas a 4 semanas. Algumas não são tão comuns, outras são frequentes, como as mais comuns são inchaço, que é o edema, equimoses e hematomas. Em relação às técnicas, o que eu observo? Utilizar a agulha acaba gerando um risco maior de fazer equimose, porque o número, né, de punturas é maior, mas eu observo que em alguns casos a cânula ela faz menos hematoma, menos equimose, mas quando pega um vaso, normalmente o hematoma ele é bem maior com a cânula. Então, isso é uma observação aí da prática, tá? Outras complicações são dor. Os pacientes queixam, às vezes, de uma dor leve, que vai melhorando com o tempo, isso é importante, né? Outras complicações são migrações recentes do produto, acúmulo de produto com formação de nódulos, tá? Todas essas complicações podem acontecer. Complicações tardias podem acontecer após 4 semanas, é o ETIP, que é aquele edema transitório, intermitente, que pode estar associado a gatilhos, como principalmente infecções em sítios distantes ali do preenchimento, pode acontecer em pacientes que têm uma predisposição. O lábio é uma área muito frequente de acontecer, tipo quando a gente compara com outras regiões, principalmente por ser um tecido frouxo, né, que acaba facilitando ali a formação de um edema. De forma geral, principalmente em relação ao ETIP, a gente consegue reverter o quadro utilizando anti-inflamatório e compressa fria. Existem casos de migração tardia de pacientes que ou porque fizeram várias vezes preenchimento, então aquilo gerou um acúmulo de produto
e pela ação também da musculatura dessa região, que a gente sabe que é uma musculatura forte, aquele produto acaba saindo ali da região do vermelhão e indo para a região supralabial ou infralabial. As complicações, como eu já havia falado, mais comuns são hematoma. Quando eu observo que naquele momento, na hora da aplicação, o paciente ele já fez um hematoma ali, eu já aviso para o paciente para ele não se assustar. Olha, nessa região vai ficar roxo, aqui nessa outra região aqui provavelmente vai ficar roxo, e a gente pede foto no outro dia, e aí eu já sei mais ou menos o que eu vou esperar. Então o paciente ele também não se assusta, porque eu já avisei para ele que ia ficar roxo, tá? Os pacientes que fazem uso de anticoagulantes, pacientes que têm mais fragilidade capilar, de pele mais madura, como a gente observa, são pacientes que mais frequentemente fazem equimose, tá? A equimose é um evento que pode gerar um inconveniente para o paciente, mas não é algo grave. Então, eu sempre explico isso para eles e que depois vai passar. As complicações comuns são a formação de nódulos, normalmente por acúmulo de produto. Então, a gente tem que tomar cuidado com o plano de aplicação, com a velocidade da aplicação e com o volume da aplicação. Então, é preferível fazer vários leques aplicando pequenas quantidades do que fazer bolos acumulando o produto, porque depois ele pode formar nódulos, né? Alguns nódulos, se forem mais recentes, menos de 15 dias, pequeno volume, você pode às vezes orientar o paciente a fazer uma massagem que ele pode se acomodar. Mas se forem nódulos mais tardios e que persistem ou em maior volume, pode ser necessário fazer a retirada. Aqui o edema tardio intermitente, persistente, que acontece de diversas formas, existem várias apresentações. Então tem pacientes que edema assim só o lábio superior, às vezes só o inferior, às vezes só um lado, né, do lábio. Então isso pode acontecer em outras regiões, mas o lábio é uma região proporcionalmente mais frequente, tá? O tratamento normalmente é o uso de anti-inflamatório oral com pressa fria e tratar a infecção de origem, né, que normalmente é mais frequentemente associada à infecção de via aérea superior, mas outros focos também podem estar associados ao surgimento de etite, tá? Migração de produto, então, é muito frequente nessa região, provavelmente também pela ação da musculatura, do músculo orbicular do lábio, que é um músculo muito forte, é um músculo que exerce uma função muito importante, né, na nossa fala. Então, isso predispõe, além da quantidade de produto presente, a migração do produto e o produto começa a ser, então, palpável, visível nessas regiões acima ou abaixo do vermelhão, tá? Então, tomar bastante cuidado também, como eu falei, com o bisel da cânula, para que ele esteja posicionado para dentro do vermelhão e não para fora, porque isso seria um fator de risco para a migração do produto. Como a gente pode fazer para prevenir, então, as complicações, que é algo que a gente não deseja, né? Então, a gente deseja sempre o sucesso do nosso tratamento, o sucesso do paciente, que vai ser o nosso sucesso também. Então, a gente precisa compreender esses riscos para a gente poder evitar, então, a anamnese detalhada, saber o histórico do paciente, saber se ele já fez procedimento anteriormente, como foi a experiência dele, se ele ficou roxo, se ele ficou inchado, né? Os pacientes que têm esse histórico de mais edema, eu já prescrevo, já deixo a prednisona para ele, entrego, na verdade até dou para o paciente já para prevenir, né? Identificar também preenchimentos prévios, eu observo que em relação a risco de edema após procedimento, pacientes que têm preenchimentos prévios, eles têm um risco maior, porque a gente sabe que a quantidade de ácido hialurônico é também compatível com a quantidade de água que o produto vai puxar no pós-imediato. Eu até explico para os pacientes que alguns pacientes, às vezes, edemaciam mais no outro dia. O que eu observo é que, utilizando a prednisona, pode ser outro anti-inflamatório também, tá? Os pacientes fazem menos edema, mas já aconteceu de paciente edemaciar mais no outro dia. Eu sempre explico que, principalmente se é a primeira vez, que não é o produto que vai se multiplicar, que é apenas a água líquido né, do procedimento em si, que depois isso vai passar para ele não se assustar. Então, eu já falo tudo previamente, porque se acontecer alguma coisa, ele vai ficar tranquilo, porque eu já avisei, tá? Então, identificar preenchimentos prévios, principalmente se forem preenchimentos permanentes, não acho interessante associar com ácido hialurônico, ainda que seja ácido hialurônico, porque isso pode ser um gatilho para ativar ali aquele produto permanente e depois a responsabilidade pode cair sobre você. Mapeamento da área em casos em que o paciente tem histórico, por exemplo, de alguma lesão, de cirurgia prévia na região, às vezes pacientes que sofreram trauma, eu acho que é interessante para você saber se tem alguma variação, às vezes, da anatomia, se tem uma artéria que é mais superficial, para você ter um pouco mais de cautela.
tá? Mas acaba que o mapeamento ainda não faz parte da rotina de muitos colegas, mas pode ser algo que você vai utilizar se você tem dúvida de algum produto previamente realizado, né? Algum tipo de produto utilizado em algum procedimento prévio. Ser muito atento à limpeza, não tocar na cânula, não tocar na agulha, evitar que a cânula também, arrastar a cânula na pele, porque tudo isso poderia predispor, né, a uma infecção, a uma contaminação ali daquele procedimento, utilizar a luva estéril, limpar o paciente várias vezes. Então, ter muita atenção também, deixar o cabelo preso, né, usar máscara durante o procedimento, tudo isso vai passar mais segurança para o paciente, mas também deixar um ambiente ali mais limpo para evitar complicações infecciosas. É importante compreender os riscos, né? Conhecer, como a gente já colocou aqui, quais são as intercorrências mais comuns para você prevenir. Conhecimento de anatomia, né, para evitar os eventos vasculares, ter muita tranquilidade, não fazer o procedimento com pressa, fazer o procedimento com bastante calma, observando a reação do tecido, segurando ali, né, checando o posicionamento da cânula, escolhendo um pertuito adequado, a espessura da cânula para você ter tranquilidade, né? E quando utilizar a agulha, fazer a aspiração antes de aplicar, esperar pelo menos ali 10 segundos, 10 a 15 segundos antes de fazer a injeção. Então, ter tranquilidade na hora de realizar o procedimento, tá? É importante fazer o acompanhamento do paciente, então a gente sempre passa as orientações pelo WhatsApp, e no dia posterior pede foto, pergunta como o paciente está se sentindo, se está doendo, se ficou roxo, para a gente ser ativo e identificar, se caso algo aconteça, identificar isso precocemente, essa intercorrência precocemente, tá? Principalmente em relação aos eventos mais graves, que são os eventos agudos vasculares. De forma geral, as intercorrências tardias, a gente vai conseguir manejar com mais tranquilidade, tudo bem? O que eu acho interessante é a gente não negligenciar o paciente que, de repente, porventura, surgiu um nódulo, uma assimetria, alguma coisa assim. Porque você pode perder o paciente, porque isso pode acontecer com qualquer profissional, né? Às vezes a formação de um nódulo, ou que seja uma migração, isso são coisas inerentes ao procedimento. O que não dá é para a gente não saber identificar, ou se identificar, não tratar o seu paciente. Se acontecer e você tratar, você vai continuar, aquele paciente vai continuar confiando em você.